Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Esse é o nosso Minuto com Maria. E a pergunta de hoje é: qual a origem do terço e do rosário? Bem, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que terço e rosário não tem muita diferença. O que quer dizer o terço? É a terça parte. Então, aqui no Brasil e algumas regiões aqui da nossa América Latina, a gente costuma falar, vou rezar um terço. Mas lá na Europa, né, em outros lugares, eles sempre dizem, eu vou rezar um rosário. Então, vamos começar a entender por aí. O rosário era a oração completa dos 3 mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos. Cada mistério desse tendo 50 Ave-Marias, daria 150 Ave-Marias. Aí, como muitas pessoas não conseguiam rezar os mistérios completos durante o dia, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, foi escolhendo dias para que se rezasse certos mistérios. Então, por exemplo, na segunda você reza os mistérios gozosos, na terça você reza os mistérios dolorosos e depois na quarta reza os gloriosos e daí os outros dias vai se intercalando. Como então o rosário completo era 150, a terça parte, uma parte disso foi chamado de o terço. Isso, terço quer dizer a terça parte. Uma das 3 partes, você tem 150, pega uma dessas partes, você fica com 50 Ave-Marias. Então daí começou a haver o terço. Mas em 1997, um pouco depois, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, Rosário Virgo Mariae. Nessa encíclica, o Papa incentivava nós cristãos católicos a estarmos rezando a oração do Rosário, a estarmos meditando nos mistérios de Jesus, e ele acrescentou mais um mistério, que são os mistérios luminosos. Então, antes nós tínhamos só os gozosos, dolorosos e gloriosos. E aí o Papa acrescentou então mais os mistérios luminosos. Com isso, aumentou mais 50 Ave-Marias. Aí, o rosário completo foi para 200 Ave-Marias. Então, agora a nossa palavra terço já não tem mais fundamento, vamos dizer assim, porque se o rosário completo é 200 Ave-Marias, você tirar um terço de 200, não vai ser mais 50 Ave-Marias. Mas isso não importa tanto. Então, apenas para que você saiba a diferença. Quando se fala de rosário, está falando da oração toda, completa. Hoje, com os 4 mistérios, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, 50 Ave-Marias cada um, 200 Ave-Marias. E quando você fala de terço, você está falando só de a contemplação de um mistério. Olha, hoje é segunda, vou rezar os gozosos. Terça, os dolorosos. Quarta, os gloriosos. Na quinta, foi destinado para ser rezado os luminosos, que são os novos mistérios instituídos pelo Papa. Na sexta, os mistérios dolorosos, por causa da paixão de Jesus. No sábado, os gozosos, porque todo sábado foi dedicado a Nossa Senhora, então se reza os mistérios da Anunciação. E no domingo, por causa da ressurreição do Senhor, sempre os mistérios gloriosos. Agora, falar da origem, né? A pergunta que nos enviam é: qual a origem do terço do rosário? Aí nós vamos ter que resgatar um pouco da história e talvez responder na semana que vem. Pelo seguinte, essa origem ela é milenar, né? O terço, o rosário iniciado propriamente na história não é exatamente como nós temos hoje, tá? Isso aí foi uma construção iluminada por Deus, né?
autenticada pela vida de alguns santos. Por isso, uma parte da pergunta fala: por que ele é tão importante? Olha, simplesmente porque no rosário a gente contempla os mistérios de Jesus e invocamos a sua mãe com as palavras da Bíblia, a primeira parte da Ave Maria, e com as palavras da Igreja, a segunda parte da Ave Maria. Então, falar em importância aqui é chover no molhado. Só quem reza o terço ou só quem reza o rosário é que sabe exatamente da sua importância. Mas falar da origem, aí a gente precisa estar aqui contando um pouco de como isso foi sendo montado, vamos dizer assim, esse quebra-cabeça foi sendo montado para que chegássemos hoje na forma que temos de rezar o rosário, na forma que temos de rezar o terço. Eu gostaria só de fazer assim uma ressalva para falar sobre a importância, para falar sobre a dignidade do rosário e que ele é para nós católicos. Procure nos santos e santas da Igreja, e principalmente nos nossos últimos papas. Você vai ver esses homens e mulheres com o seu rosário na mão. Teresinha do Menino Jesus, Francisco, Domingos, Padre Pio, São João Bosco, Santa Clara. Olha, é bem difícil que um santo ou uma santa de certos tempos para cá, por exemplo, vamos pegar aí de 800 anos para cá, 1000 anos para cá, e os papas, todos os que vieram, é bem difícil encontrar eles não se colocando diante da imagem da Virgem Maria e com um rosário na mão. Se a Igreja, através dos seus santos e santas e através dos papas, tem o rosário na mão e encontram neles a força da oração, São Paulo II, por exemplo, dizia: é a oração dos pobres. O rosário é a oração dos pobres, não só de pobres financeiramente, mas dos pobres em espírito, aqueles que se colocam humildemente diante de Deus. Então, ou o terço ou o rosário, reze com devoção e carinho. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre a origem. Deus abençoe a todos vocês e que Maria, a Virgem do Santo Rosário, nos proteja.